Em evento realizado pelo Portal J em dezembro passado, o ministro do STF, Flávio Dino, falou sobre o processo do orçamento secreto, na qual ele é relator, e rebateu a narrativa de que as investigações aumentam o desgaste entre os poderes da República. Qual é a sua avaliação sobre muitas vezes as críticas que são feitas de que o senhor toma essas decisões sem se preocupar eventualmente com o impacto que vai ter na temperatura política, digamos assim? Primeiro, o meu ofício atual exige que eu tome decisões a despeito da temperatura política. É a chamada função contramajoritária do Poder Judiciário. Se não for assim, aí você redesenha a tripartição, vai lá em Locke, Montesquieu, um pouquinho atrás de Aristóteles e muda. O Congresso pode fazer, bota um poder só. O nome disso é ditadura, não deu muito certo no Brasil. Então, em relação à temperatura política, há muito cuidado e muita ponderação. A dia de ativismo, autocontenção é praticada todos os dias. Quando eu digo que é um rótulo errado, é porque ele é absolutizado. Não existe a sério um tribunal 100% ativista ou um tribunal 100% marcado pela autocontenção. No mundo, qual o tribunal mais ativista da humanidade? A Suprema Corte dos Estados Unidos. Não há tribunal mais ativista no mundo. Basta, em relação a esses processos estruturais, lembrar do caso Brown. A mesma Suprema Corte, no caso Dred Scott, disse que a escravidão era legal, depois disse, não é muito legal, mas nós vamos praticar a doutrina dos separados, porém iguais, 1896, 1954, Brown 1, vamos acabar com a segregação racial nas escolas, aí 1955, Brown 2, e isso demora 10 anos. É isso. Apenas nas ditaduras os tribunais constitucionais não funcionam adequadamente. Então, em relação às emendas, vejam, vamos modular as coisas tal qual elas são. Quantos parlamentares respondem à ação penal hoje por conta de emenda parlamentar? São 2 ações penais. 2. Quantos parlamentares, nesse momento, estão presos por conta de emenda parlamentar? 0. Quantas buscas e apreensões eu já deferi na Câmara e no Senado? 0. Então, o que há são investigações. Por que há? Porque há indícios. E quem fornece os indícios? A imprensa livre, independente, os prefeitos, os governadores e os parlamentares. Uma vez foi um deputado do meu gabinete e me contou um cenário de horrores. Eu digo, irmão, eu não sou mais político, eu sou juiz. Eu vou ter que tomar providência. Ele disse, não, eu vim aqui para isso mesmo. Eu ia fazer o quê? Prevaricar. Isso é autocontenção? Não, isso é crime. Então, eu levo em conta a autocontenção, sem dúvida, a ponderação, o equilíbrio. Agora, não dá para fingir que você está ali. Vou dar um exemplo. Eu fiz audiência pública, que o Felipe aludiu. Veio um governador representando o Fórum Nacional de Governadores, governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, e diz publicamente, ministro, a situação das emendas nos estados e nos municípios é muito grave. Faz o quê? Eu finjo que não ouvi, por conta da temperatura política? É esse judiciário que querem? O ministro afirmou ser a favor das emendas parlamentares, mas descreveu a maneira correta de operar esse tipo de orçamento. Eu fui deputado, minha gente. Eu fui governador e fui senador. Eu sou a favor das emendas parlamentares. E sou contra a crítica de que as emendas parlamentares se prestam a obras paroquiais. Eu só quero que a obra exista. O Milton estava falando de projeto social de tênis. Não dá para colocar uma emenda para fazer uma quadra e não construir a quadra. Descentralização é. Não pode ficar com o pires na mão. É verdade, não pode, mas também não pode roubar o pires. Não pode roubar o prato, o copo, a xícara, a colher, quebrar a estante. Eu estou repetindo uma coisa que eu já ouvi 50 vezes. E vejam, qual foi a minha decisão que disse assim, o deputado não pode mais botar emenda para a educação, ou para a saúde, ou para a cidade A, ou para a cidade B, ou para o Estado? Nunca! Nós não cuidamos do trem, nós não cuidamos dos vagões do trem, nós não cuidamos da locomotiva, nós não cuidamos da carga do trem, nós não cuidamos para onde o trem vai.
nós cuidamos do trilho, para que o trem efetivamente chegue e não suma no meio do caminho. Isso não é função judicial? E se não for do judiciário, é de quem? Uma espécie de Big Brother, tribunal do Facebook. Então, esse é um papel tipicamente jurisdicional, garantir a autoridade da lei. Dino também rebateu o argumento de que as investigações estão em conluio entre o STF e o governo Lula. A Constituição brasileira é presidencialista e o povo brasileiro é presidencialista. Já votou 2 vezes em plebiscito, 2/3 pelo presidencialismo. O Brasil, hoje, tem um sistema político atípico no concerto das nações. É seu e só seu, porque é um presidencialismo com um presidente fraco. E eu não me refiro ao atual, ou ao anterior, ao anterior do anterior, ou ao anterior do anterior. Me refiro a todos eles. E, evidentemente, que isso é uma anomalia institucional. Então, não é uma questão deste presidente. E veja, 11-0. Ministros indicados por Fernando Henrique, por Temer, por Bolsonaro, por Lula, por Dilma. E como que é uma questão partidária? E se fosse uma questão ideológica, todos os dias haveria parlamentares na tribuna defendendo a minha decisão. Eu tenho rezado muito por isso. Até aumentei o número de santos. Mas muito raramente acontece isso. Então, essa é uma questão institucional, uma questão do país, como está empiricamente provado, e acho que é uma das questões mais relevantes, não só pelo aspecto da probidade, que se fosse isso já seria muito bom, mas sob o aspecto mesmo da república, porque é a alternância do poder que está em jogo. É o pluralismo político, cláusula constitucional que está em jogo. Aqui minha amiga ministra Estela Aranha, ela não sabe, mas ela vai viver, ministra do TSE, vai viver a pior eleição da história do Brasil. A mais difícil, a mais conflituosa, a mais violenta. E um dos aspectos é este que nós estamos tratando. O abuso do poder econômico institucionalizado. E acho que é uma questão, portanto, democrática e que exige muita leitura, muita avaliação para, nos últimos 10 anos, porque esse é um engenho que tem 10 anos, né, de 2015 a 2025, poder extrair boas conclusões. Dino afirmou que não aceita ser chamado de ativista. Eu realmente não aceito o crachá de ativista. Ministro, porque quem anda com esse crachá não cumpre a sua função, e quem fala desse crachá normalmente é para ganhar aplauso, e não para debater a sério. Esse enfrentamento com o Legislativo resultou em dezenas de pedidos de impeachment, na qual o ministro Alexandre de Moraes é o maior alvo. Dino comentou sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de diminuir o poder do Senado. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil, e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade, ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luz Costa, que pensaram a Praça dos Três Poderes como um triângulo em que os prédios entre si têm proximidade e distância ao mesmo tempo, proximidade para lembrar que devem cooperar e distância para lembrar que reciprocamente devem se controlar, nos termos da lei, para que não haja abusos e ingerências indevidas. O ministro Gilmar traz essa reflexão, propõe uma atualização de uma lei que é mais antiga até do que o Milton, que é o pai aqui, deve, a essas alturas, ter mais de 60 anos, imagino. É uma lei de 1950. Nós temos a Lomã, que é de 79, que trata de perda de cargos de magistrados, e nós temos a Constituição de 88. E ele atualiza a partir da lógica da simetria. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara.
E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. E alguém, finalmente, já interpretando o pensamento da Flávia, vai dizer, por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. E isso agudiza a necessidade de revisão do marco normativo e espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Dino também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto, quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras, exatamente essas. E, portanto, nós precisamos equilibrar todos os vértices do triângulo de Niemeyer Luskofta que descrevi, e é uma tarefa de todos. Às vezes, nessa política e vida pública, de um modo geral, ultra espetacularizada, tem gritaria demais e reflexão de menos. Então, talvez o primeiro passo seja inverter essa equação. Mais serenidade, mais ponderação, para permitir que os acertos possíveis sejam adotados. Agora, quero dizer a todos que não vejo o Brasil numa quadra especialmente catastrófica. Pelo contrário. O Milton escreveu recentemente um texto belíssimo sobre o poder civil e o poder militar. Quem viveu este momento, por exemplo, da história, quem, como eu, teve na sua infância todas as doenças, sarampo, catapora, cachumba, coqueluche, etc., não pode achar que o Brasil está num momento de catástrofe, de insegurança jurídica, de imprevisibilidade, de caos institucional. Não, definitivamente não. Garanto a vocês, comparem com os outros países da OCDE. Eu estou falando da OCDE, não estou falando de outras partes do planeta. Então, acho que, de um modo geral, os poderes têm, daqui e da acolá com problemas, têm cumprido o seu papel e a harmonia é algo a ser construído todo dia. Uma das melhores instituições humanas se chama casamento ou união estável. A harmonia é construída como? A prioristicamente, metafisicamente, normativamente? Não, é todo dia, no diálogo e no amor. Acho que é por aí. É ter reflexão, menos gritaria e busca constante de diálogo, e acho que esse é o espírito do Supremo.